Fala aí, povo de Deus. Eu queria trazer uma reflexão agora para a igreja em uma visão geral. Sabe que tipo de igreja nós temos nos tornados nesses últimos tempos, tão prestes à vinda do Senhor Jesus? E pensando sobre isso, me preocupou muito. Me deixou muito preocupado em observar as igrejas do Apocalipse, quando eu me deparo lá em Apocalipse 3, versículo 17, quando começa a definir a igreja de Laodiceia, e eu olho e digo, meu Deus, é a igreja onde que o Senhor disse, olha, estou prestes a vomitar-te-á. Eu estou, olha, antes você fosse fria, ou você fosse quente, mas porque é morna, a minha vontade é de vomitar, igreja. A igreja era um reflexo da sua cidade. Deus olhava a cidade e trazia uma revelação para a igreja. A igreja era próspera. Porém, como a cidade, aquela cidade ela estava perto de um rio, o Rio Lico. E algumas cidades próximas tinham águas geladas, que eram muito boas para beber, era pura. Tinha outras águas que eram quentes, que eram águas medicinais para cura. Mas aquela igreja em si, ela não saciava a sede e ela não curava, porque as suas águas eram mornas. Por causa dos seus dutos que chegavam até a cidade, que era assim que chegava a água à cidade, as suas águas eram mornas. E a fama era que quem bebesse daquela água não suportava, porque era morna, então embrulhava o estômago e vomitava. O meu medo é que somos uma igreja que somos críticos demais, quando nós olhamos os nossos irmãos de outras denominações e dizemos, aquele irmão é frio, aquele irmão é quente. Olha, aquele é gelado demais, aquele lá é pentecostal demais. Olha, aquilo é meninice. Tem que ter maturidade. Aquele lá, nenhum aleluia, nenhum glória dá. Olha que coisa terrível, que gelo. Esse fogo é estranho. Sabe, nós somos críticos, uma igreja crítica demais, e não olhamos para nós mesmos. Então Jesus, ele começa a demonstrar que tipo de igreja Laodiceia era. Olha, enquanto você está criticando, enquanto você está falando das outras cidades, olha para dentro de você, enquanto você fala das outras placas, olha como você tem se comportado como uma sociedade cristã, como uma sociedade que deveria revelar a glória de Deus. Tem sido morno. Sabe, e como morno vomitar-te-ei. Mas ainda tem jeito, igreja. Ainda tem jeito, eu creio que tem jeito, porque se ele diz que vomitar-te-ei é porque ainda está dentro dele. Ele chama a igreja a um arrependimento, uma mudança. Ele diz, olha, alguma coisa tem que mudar aí, porque está me causando náusea. Sabe, o comportamento da igreja está causando náusea no Senhor. Mas por quê? Por quê? A igreja tem se portado como uma cidade. Era uma cidade rica, próspera. Produzia vestes. Produzia colírio para os olhos. No entanto, há uma repreensão ao anjo da igreja dizendo, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado e miserável, pobre e nu. Uma igreja egocêntrica, sabe, 60 anos depois de Cristo, a história conta que houve um grande terremoto na cidade e aquela cidade foi totalmente destruída, mas ela era tão rica que ela não aceitou, achava que era humilhação demais aceitar a ajuda de Roma. Ela, olha, eu posso sozinha me reconstruir, e ela se reconstruiu sozinha. E aquela igreja era o reflexo disso. Sabe o que acontece? A igreja era tão parecida com a cidade. Nós fomos chamados para fazer diferença. Nós fomos chamados para ser diferente. Sabe, o sal da terra, a luz do mundo.
deveríamos ser diferentes, para que o mundo fosse transformado pelo poder de Cristo em nós, pela revelação do reino dos céus através da nossa vida. Mas como nós vamos transformar o mundo se nós nos tornamos tão iguais ao mundo? Laodiceia era a representação daquela cidade. Sabe, a igreja representava a cidade de Laodiceia. O seu comportamento era o mesmo, não tinha diferença, não transformava nada, não curava ninguém. E assim a igreja do nosso tempo tem sido. Ao invés de convertermos, ao invés de pregarmos um arrependimento e transformar a nossa cidade, nós vemos as igrejas sendo transformadas pelas cidades, transformadas pelo mundo. Em vez de o mundo se converter à igreja pela palavra, na verdade, temos muito mais nos transformados como mundo. Temos nos convertido ao mundo como igreja. E era o que acontecia com a igreja de Laodiceia. Por isso a palavra veio a Laodiceia de uma forma tão específica como cidade, porque a igreja era o comportamento da cidade. A igreja de hoje tem se comportado como o mundo. Age como o mundo, pensa como o mundo, julga como o mundo. Como podemos ser diferentes se somos tão iguais? Desgraçado, miserável, pobre e nu. Mas como pode uma igreja que diz ser rica, é enriquecida, de nada tem falta? Não, sim, no mundo físico, é verdade. Nós olhamos para a igreja de hoje são templos lindos, maravilhosos, catedrais, bancos maravilhosos, ar-condicionados que não dão nem vontade de sair de dentro do templo, sabe? Nós temos templos riquíssimos. Nós temos apresentado isso, então é difícil você olhar e dizer há um problema ali, porque está tudo maravilhoso. Está tudo maravilhoso. Assim como aquela cidade, estava tudo maravilhoso. Eram ricos. Aquela igreja de Laodiceia eram ricos. Assim nós temos sido com os nossos templos. Nós vemos pastores com carrões. Nós vemos igrejas, sabe, igrejas que não condiz com o evangelho que nós pregamos. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Sabe, não foi para isso. Para demonstração de poder terrena, mas poder dos céus. Nada contra uma igreja crescer, nada contra uma igreja se tornar próspera, amém, glória a Deus, nada contra trazer conforto para os membros da igreja ou para o pastor que precisa, coitado do seu carro, para socorrer um membro da igreja. Acho maravilhoso quando um pastor levanta de madrugada, entra no seu carro, e tem que ser um bom carro, porque ele não pode ficar na rua, é de madrugada, e ele vai socorrer. É maravilhoso, tem que ter sim, sabe? A repreensão não é pelo que ele tem, pelo que ele diz que tem, mas é porque ele é, na verdade, no mundo espiritual. Sabe? Não é pelo que ele aparenta no mundo natural, mas sim aquilo que ele é realmente espiritualmente. É isso que incomoda ao Senhor. Então o Senhor vem com uma palavra: aconselho-te. E eu acho que esse conselho tem que trazer para a nossa atualidade, que de mim compres ouro aprovado no fogo. Sabe o que ele diz? Olha, se você quer valores divinos, se você quer valores nos céus, o fogo de Deus tem que descer sobre a igreja, tem que queimar toda a impureza, sabe? Não adianta você apresentar uma riqueza terrena e ser pobre nos céus. É necessário que compre ouro provado no fogo, purificado pelo fogo, que desça o fogo sobre a igreja do Senhor. Ele diz: olha,
roupas brancas. Sabe, você necessita comprar de mim roupas brancas. Ou seja, é necessário você chegar a mim. Você está preocupado em troca nos comércios, mas olha para os céus. Você vende roupas, mas você está nu. Você diz ser rico, mas não tem riqueza nos céus. Você comercializa lã e linho e roupas e vestes. Talvez fisicamente esteja lindamente vestido, mas espiritualmente está nu. Nu. É necessário buscar em Deus vestes brancas. Vende colírio para curar a cegueira dos homens na terra. Mas você está cego espiritualmente, igreja. Não enxerga mais espiritualmente, igreja. Porque essa preocupação é com o comércio, é com a venda, é com o lucro. Sabe, as suas águas não têm curado, porque são águas mornas demais. Busca em Deus os valores, o ouro espiritual, os valores celestiais, as vestes brancas, santidade e colírio para a sua cegueira espiritual. É tempo da igreja se arrepender. Nós não temos mais escutado a voz do Senhor. Sabe? A palavra diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser zeloso e arrepende. Então, Jesus chama a igreja a um arrependimento. E agora ele vê a igreja não mais como uma cidade, mas como indivíduos, como pessoas ao qual ele morreu por amor. Então ele olha agora não mais para uma comunidade, mas ele olha individualmente, como a igreja individual, como alguém não apenas relacionado a outros, mas alguém que necessita muito da presença de Deus, porque como igreja ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele diz: como igreja vocês me deixaram do lado de fora, como igreja o Espírito Santo não tem mais entrado, como igreja vocês se tornaram autossuficientes, como aquela cidade que se reconstruiu sozinha, vocês acham que podem se levantar espiritualmente sozinha? Eu digo que não. Eu estou à porta batendo e vocês não me ouvem, não me deixam entrar mais, vocês não permitem que eu entre em sua igreja, talvez porque eu me apresentei sentado em um jumentinho e vocês esperam alguém de carros luxuosos. Eis que estou à porta e bato, e se alguém, agora ele diz: olha, eu chamo a porta da igreja, mas eu creio que vai ter alguém, uma pessoa que vai ouvir a minha voz. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, com esse entrarei em sua casa. Agora ele fala de intimidade, não mais apenas de uma forma comunitária, sua igreja, mas ele diz: em sua casa sentarei à sua mesa. Ou seja, você independente da sua placa denominacional, independente dos seus costumes religiosos, ele fala para você escuta a voz dele, sabe? Abre a porta e ele entra, ele senta em sua mesa, se arrepende da autossuficiência, do egoísmo, dos momentos que você achou que poderia resolver sozinho. Ele quer sentar, fazer planos na mesa contigo, ele quer ceiar contigo, e ceiar é ter comunhão. Ele quer fazer morada em você. Sabe, até para a igreja de Laodiceia ele mostrou o caminho. Uma igreja egoísta, uma igreja que amava a fortuna, mais amante do dinheiro do que amiga de Deus. Então, por que seria diferente com a nossa igreja? Ele está falando agora, em nosso tempo, individualmente a cada um de nós. Olha, eu cansei de ficar à porta batendo. Na verdade, a minha vontade é entrar, sentar à sua mesa
e ceiar contigo. Deixa eu te falar uma coisa, eu creio que muitos já abriram a porta. Apesar de ainda enxergarmos a igreja brasileira como Laodiceia, individualmente eu vejo que muitos, como os profetas que foram escondidos no tempo de Acabe, como os profetas que estavam prestes a viver tempos novos. Eu creio que tem muitos que já abriram a porta para o Senhor, já estão se alimentando na mesa do Senhor, já estão ceando com Ele. Sabe, esses serão transformadores dessa geração. Esses manifestarão as riquezas dos céus, a glória de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque Deus já habita em você. Você abriu a porta, o Espírito Santo já está em você. Você abriu a porta, é você que vai fazer diferença. Você abriu a porta, é você que vai transformar a Laodiceia com seus lábios proféticos. Sempre que a igreja estava em queda, o Senhor levantava os seus profetas. E eu creio numa igreja profética, agora não apenas de mais um homem, mas sobre todo o povo que abrir a porta, sobre todo aquele que abrir a porta, o Senhor vai entrar com o Espírito Santo, vai fazer morada nele, assim como já faz em você, para que você se levante como profeta, abra seus lábios e tragam a palavra verdadeira, genuína do céu, a palavra que não é água morna, mas aquela palavra curadora, aquela palavra que traz cura. Sabe, você vai trazer algo dos céus para apresentar ao povo, um colírio, mas não é um colírio que se vende para curar cegueira natural, colírio dos céus, para que a igreja enxergue espiritualmente e veja o Senhor. Você vai apresentar a Ele as vestes brancas que o Senhor quer dar a cada um deles para o nosso grande dia, onde nós vamos estar juntos, ceando como uma igreja só, nas bodas do Cordeiro. Você vai estar lá, eu vou estar lá, glória a Deus, glória a Deus. Se você crê nisso, eu também creio. Sabe por quê? Porque nós estamos juntos, somos um.